Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar o estudo bíblico de congregação da semana 5 a 11 de dezembro, que tem o tema As pessoas que você ama podem voltar a viver. Então vamos fazer essa consideração baseada na palavra de Deus. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, onde toda semana trazemos assuntos espirituais, com informações da nossa reunião de meio de semana e também final de semana. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha também fazer parte dessa família. Vamos juntos agora considerar a lição 30, as pessoas que você ama podem voltar a viver. Então vamos fazer a leitura inicial de introdução. A morte traz muita dor e sofrimento. É por isso que a Bíblia chama a morte de inimigo. Na lição 27, você aprendeu que Jeová vai derrotar esse inimigo. Mas o que vai acontecer com as pessoas que já morreram? Nesta lição, você vai aprender sobre mais uma promessa emocionante de Jeová. Ele vai ressuscitar bilhões de pessoas para viverem para sempre. Será que isso vai acontecer mesmo? Elas vão ser ressuscitadas para viver onde? No céu ou na terra? Então, primeiro ponto com a leitura. Jeová quer muito trazer de volta à vida aqueles que morreram. Um homem fiel chamado Jó tinha certeza que Deus não ia se esquecer dele quando ele morresse. Ele disse a Deus: Tu chamarás e eu te responderei lá da sepultura. Então a pergunta, o que Jeová quer fazer pelos nossos parentes e amigos que já morreram? A resposta, Jeová ele quer trazer de volta todos que já morreram. Assim como mostra lá no seu fiel Jó. Tu chamarás e eu te responderei. Então Jeová teria saudade desse servo e traria ele de volta. Leitura do 2. Quando Jesus esteve na terra, Deus deu a ele poder para ressuscitar as pessoas. Por exemplo, Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos de idade e o filho de uma viúva. Ele também ressuscitou seu amigo Lázaro, apesar de Lázaro já estar morto e enterrado por 4 dias. Jesus o trouxe de volta à vida. Jesus orou a Deus e disse: Lázaro, venha para fora. E o homem que estava morto saiu. Lázaro estava vivo. Imagine como os amigos e a família de Lázaro devem ter ficado felizes. Pergunta do 2. Como sabemos que os mortos podem ser ressuscitados? Então a resposta? Pois quando Jesus esteve na terra, ele mostrou que isso é possível. Ele ressuscitou uma menina de 12 anos, o filho de uma viúva e seu amigo Lázaro, mostrando a capacidade que ele tem de fazer isso mundialmente. Leitura do ponto 3. A Bíblia promete: haverá uma ressurreição. As pessoas que Jesus ressuscitou no passado não foram para o céu. Elas ficaram felizes de voltar a viver aqui na terra. Da mesma forma, em breve, Jesus vai ressuscitar bilhões de pessoas para viver para sempre no paraíso na terra. Ele disse que todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados. Isso significa que todos os que estão na memória de Deus voltarão a viver, mesmo aqueles que ninguém mais lembra que existiram. Pergunta do 3. Que esperança existe para seus amigos e parentes que morreram? Resposta. A Bíblia promete que haverá uma ressurreição. Então muitos terão a oportunidade de ser ressuscitados, mesmo aqueles que já morreram há bastante tempo. Aprenda mais. Veja na Bíblia provas de que os mortos podem ser ressuscitados e que isso vai acontecer. Veja também como a ressurreição pode dar a você consolo e esperança. Ponto 4. Jesus provou que pode ressuscitar os mortos.
Aprenda mais sobre o que Jesus fez por seu amigo Lázaro. Então vamos fazer a leitura de João 11:14, do 38 ao 44, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então João 11:14 diz assim: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Agora do 38 a 44. Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra encostada nela. Jesus disse: Retire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse-lhe: Senhor, ele já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acredite que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados, com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então a primeira pergunta: como sabemos que Lázaro estava morto de verdade? Então a resposta, lá em João 11:14, ali Jesus diz para seus discípulos: Lázaro morreu. E no versículo 39, Marta diz para Jesus que Lázaro já estava morto 4 dias e que provavelmente já estava cheirando mal. Então isso prova que Lázaro realmente estava morto. A segunda pergunta: Jesus ressuscitou Lázaro para viver de novo aqui na terra. Se Lázaro tivesse ido para o céu, acha que Jesus teria feito isso? Então a resposta: Jesus com certeza não teria ressuscitado Lázaro, pois se ele já tivesse ido para o céu, ele estava num bom lugar, junto com Deus. Mas como Lázaro não tinha ido para o céu, simplesmente estava morto, Jesus teve que ressuscitá-lo para viver na terra e não no céu. Então, se vocês quiserem, depois pode assistir o vídeo, Jesus ressuscitou Lázaro. É muito interessante. Ponto 5. Muitas pessoas serão ressuscitadas. Então, vamos ler o Salmo 37, 29 e depois conversar sobre o ponto a seguir. Então, o texto diz assim: Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, bilhões de pessoas serão ressuscitadas. Elas vão viver onde elas vão viver. Então, o texto é fácil de ser entendido, Elas vão viver na terra, não tem outra explicação. Continuando, além de ressuscitar os servos fiéis de Jeová, Jesus vai ressuscitar muitas outras pessoas. Então, vamos ler Atos 24:15 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Então a pergunta: quem você gostaria de ver de novo na ressurreição? Então todos nós já perdemos pessoas que amamos. Então com certeza são essas que nós gostaríamos de ver na ressurreição. Então a gravura aí mostra, assim como é muito fácil para um pai acordar seu filho que está dormindo, da mesma forma para Jesus é muito fácil ressuscitar alguém que morreu. Então que nós tenhamos essa esperança, que com certeza nós iremos alcançá-la. Ponto 6. A ressurreição pode te dar consolo e esperança. Ler na Bíblia o que aconteceu com a filha de Jairo tem consolado e encorajado muitas pessoas que sofrem com a dor de perder alguém na morte. Então leia essa história real em Lucas 8, 40 ao 42 e do 49 ao 56. Então vamos fazer a leitura desse texto? Então 8, 40 ao 42 diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu bondosamente, pois todos os esperavam.
Chegou então um homem chamado Jairo. Esse homem era presidente da sinagoga. E ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a lhe suplicar que fosse à sua casa, porque sua filha única, que tinha cerca de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia, as multidões se apertavam em volta dele. Agora do 49 ao 56. Enquanto ele ainda falava, chegou um representante do presidente da sinagoga dizendo: sua filha morreu. Não incomode mais o instrutor. Ouvindo isso, Jesus lhe respondeu: não tenha medo, apenas tenha fé, e ela será salva. Quando chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Mas todos choravam e batiam no peito de pesar por ela, de modo que ele disse: parem de chorar, pois ela não morreu, está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo, porque sabiam que ela havia morrido. Mas ele a pegou pela mão e a chamou: menina, levante-se. E o espírito dela voltou a ela, se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem algo para comer. Os pais dela estavam fora de si, mas ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido. Então a pergunta: antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus disse para o pai dela: não tenha medo, apenas tenha fé. Como a esperança da ressurreição pode te ajudar se alguém que você ama morrer? Então, nos ajuda pelo fato de que, ao passo que temos fé na ressurreição, nós acreditamos que essas pessoas que morreram, fiéis a Jeová, terão oportunidade de vida. E se nós também formos fiéis até o fim, iremos ver essas pessoas serem ressuscitadas. A segunda pergunta: como a esperança da ressurreição pode te ajudar se sua vida estiver em perigo? Bem, a palavra de Deus fala que o homem pode destruir o corpo, mas somente quem pode destruir a alma é Deus. Então a nossa fé em Jeová é muito grande. Então, quando a nossa vida está em perigo, é claro que talvez o medo da morte possa existir. Mas o medo, aquele medo mórbido, não existe, porque nós sabemos que iremos ser ressuscitados. Então, mesmo que a nossa vida esteja em perigo, sabemos que temos um Deus que tem o poder de nos ressuscitar. Então, agora vamos ver o vídeo Como a esperança da ressurreição nos dá coragem. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, acabei de ver o vídeo muito emocionante, né? Confesso para vocês que quase não consigo voltar para terminar o vídeo. Porque assim, quando a gente perde alguém na morte, realmente é uma dor muito forte, né? Então vamos lá, pergunta: como a esperança da ressurreição consolou e encorajou os pais de Felicity? Então a gente conseguiu perceber que, embora muito abalados, eles não deixaram de fazer aquilo que poderia trazer esperança da ressurreição. Eles disseram que no mesmo dia do falecimento da filha, eles foram na reunião, foram consolados por seus irmãos. Na adoração em família, eles consideraram exatamente, sobre esse relato que a gente acabou de ler sobre a filha de Jairo. Oravam. Então, assim, são detalhes importantes que podemos fazer também para ser encorajado e continuar tendo a esperança da ressurreição. Algumas pessoas dizem: essa história da ressurreição é muito boa para ser verdade. O que você acha? Realmente é uma história muito boa, mas para mim é verdade. Então, que nós possamos ter essa esperança em mente, saber que Jeová realmente tem o poder e o desejo de fazer isso. A segunda pergunta: que texto você poderia usar para mostrar que a ressurreição vai acontecer mesmo? Eu particularmente gosto de usar João 5, 28, 29, Todos ouvirão a voz de Deus e sairão. Então, esse texto é emblemático, Não tem como a pessoa não acreditar que não haverá uma ressurreição. Resumo: a Bíblia promete que bilhões de pessoas que morreram vão ser ressuscitadas. Jeová quer que elas voltem a viver e Ele deu poder para Jesus fazer isso acontecer. Revisão: o que Jeová e Jesus querem fazer pelos que já morreram, pelos que morreram? Então a resposta: o desejo de ambos é ressuscitá-los. Segunda pergunta:
Os bilhões de pessoas que vão ser ressuscitadas vão viver onde? No céu ou na terra? Por que você diz isso? Bem, tem um grupo que tem uma esperança celestial, que são os 144 mil. Mas esses bilhões que vão ser ressuscitados vão viver na terra. Pois assim como todos que Jesus ressuscitou foi para viver na terra, igualmente o será. Terceira pergunta: você tem certeza que as pessoas que você ama podem voltar a viver? Por quê? Sim, porque Jeová e Jesus prometem isso. Então, se eu e você tem fé em Deus, então tudo que a Bíblia diz que vem de Deus, tenha certeza que se cumprirá. Então, meus queridos, chegamos ao fim dessa consideração, estudo bíblico de congregação. Espero que para você, assim como para mim, possa ter sido fortalecedor. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.